Olá, pessoas, novamente. Bom, eu acabei de fazer um vídeo, tá? Coloquei já, né? Como é que se fala? Tá indo lá pro meu canal. E agora eu já aproveitei o tempinho para fazer um outro. Meio que uma sequência do anterior. Mas aí eu tava com o cabelo solto, né? Eu prendi agora. E aí eu vi que eu tava com um curativinho aqui e tava caindo no vídeo. Falei, eu não vou fazer tudo de novo, né? É que ontem eu tava mexendo no meu jardim, podando, aproveitando a lua, né? Podando um pouco as plantinhas e me arranhei. Até tô com um arranhão aqui no braço. Depois que eu vi, né? Na hora eu nem senti nada. E tem um outro por aí que eu nem lembro onde. E aí passei num galho lá que eu me enfiei numa moita para podar pelo meio, um arranhãozinho aqui. Aí eu tinha colocado uma pomadinha minâncora que eu acho que ela ajuda a cicatrizar, ela seca, né? Super rápido assim. E o band-aidinho transparente, mas ele tava caindo. Eu vi no vídeo só depois. Deixa, não vou fazer tudo de novo. Mas aí eu voltei aqui para aproveitar esse tempinho e continuar, para falar um pouquinho sobre esse aumento. Sempre houve, né? Mas ultimamente, principalmente depois da pandemia, aumentou muito o feminicídio. E eu vou colocar aqui o que eu penso sobre isso, né? A minha forma de pensar nessa questão. É assim, para mim, Deus é feminino, porque Deus cria tudo, Deus que a tudo gera, né? Só pode ser feminino, porque sempre é o feminino que gera outra vida. É a árvore feminina que dá frutos, flores e frutos. Geralmente lá o pé, esse pé aqui de mamão, por exemplo, é macho, não dá frutos. Qualquer árvore que se diz que é macho não dá frutos. É sempre o feminino, a árvore, no feminino, né? A árvore que dá frutos é a árvore feminino, não é o masculino. Os animais, não é o macho, é a fêmea que gera crias, né? Que tem as suas crias, gera e tem e cria as suas crias. É sempre o feminino. Então eu sempre falo que Deus é feminino, que Deus que a tudo cria o tempo todo, né? Ele não é só Deus o masculino, que colocaram Deus, né? Porque o homem colocou Deus à sua semelhança no masculino, o Deus, e não a deusa. Mas Deus é feminino, porque tudo que cria outra vida, tudo que cria, que gera outra vida, é o feminino. Então, eu digo que quando esse ser masculino, que não se encontrou com Deus ainda, tira a vida desse feminino que está com ele, na verdade ele quer matar Deus. É inconsciente, claro, mas ele está querendo destruir Deus, esse Deus criador, que no inconsciente dele ele não é, e ele gostaria de ser esse Deus. Então, esse aumento, né? Esse aumento assim demais que tá de feminicídio, eu falo que é isso. O ser humano se afastou tanto do Criador e há dentro dele uma revolta por ele não ser esse Criador da forma como ele gostaria. Sempre de forma inconsciente, gente. No inconsciente dele, ele queria ser esse Deus criador de todas as coisas. Ele queria ter esse poder, ele queria ser esse poder. E ele não é, ele não pode, ele não consegue. Então ele quer aniquilar o Deus nessa forma feminina, que tem essa capacidade de gerar, de criar vida.
né? Então, de alguma forma inconsciente, ele vai e aniquila esse ser feminino que ele não suporta ao lado dele, esse ser criador que remete a Deus, o poder de criar. Né? Então, inconscientemente, seria isso. É o meu modo de ver, de pensar e de sentir. É isso que ele quer aniquilar quando ele tem essa vontade de aniquilar esse feminino. E de outra forma, ele quer aniquilar o feminino que está nele mesmo, porque todos nós temos o ânimos e o ânimas, o masculino e o feminino dentro de nós, né? Todos temos. O masculino é aquele que sai em busca do pão de cada dia, da caça, aquele primitivo que saía para caçar, né? Que vai buscar o pão de cada dia, o caminho do trabalho. Esse é o masculino. E o feminino é aquele que abraça, que acolhe a cria, que gera, né? E acolhe e cria, é o maternal. Todos nós temos as duas partes em nós mesmos. Mas esse ser humano mal resolvido com seu lado feminino, ele quer aniquilar este feminino, projetado no feminino que está do lado de fora, aquele ser feminino que está ao lado dele. E a gente está vendo isso, né? Não só aniquilando a companheira, mas a mãe. O que tá, a gente só não fica sabendo demais porque não procura saber. Porque se procurar saber, a quantidade que está acontecendo de feminicídio, não só com a companheira, mas com a mãe, com a irmã, com qualquer ser feminino, né? Que a pessoa tenha ali qualquer coisa mal resolvida, às vezes tremendamente fútil, não justifica tirar a vida daquele ser feminino que está ao lado dele, nas proximidades dele. Qualquer acontecimento, né? Não justifica, por pior que seja o acontecimento, a situação não justifica tirar a vida de outra pessoa. É uma dívida? Deixa para lá. Deixa para lá. Né? O que a gente vai fazer se a pessoa não paga, não devolve? Deixa para lá. Ela vai se ver com a consciência dela em algum dia. Né? É uma incompatibilidade? Não são obrigados a ficar juntos eternamente. É melhor separar e cada um para um lado do que se matarem, literalmente, né? Tirar a vida do outro nada justifica. Só quem dá a vida, que é o nosso Criador, sabe a hora de tirar. Nada justifica. Mas eu digo que é isso, eu penso e eu vejo dessa forma. Dentro desse ser humano, ele está mal resolvido com seu ser feminino, seu próprio ser feminino. E está mal resolvido nessa aceitação do Deus Criador feminino, né? O Deus que a tudo gera, que é o feminino. Então, como o feminino não gera sozinho, ele tem que ter um co-criador, tem que ter, né? A dualidade, tem que ter macho e fêmea, tem que ter positivo e negativo. Então, eu falo que Deus é Deus, Pai e Mãe. Mas Deus, acima de tudo, é maternal, é feminino, que não só cria, que acolhe, né? Que faz a maternagem. Então, é este ser, que esse ser humano mal resolvido com o seu lado feminino e com o Criador, porque ele não tem esse poder e ele gostaria de ter, é isso que ele quer aniquilar. Quando ele está aniquilando aquele ser feminino em torno da vida dele, que faz parte da vida dele de alguma forma. Na Gnosis também diz que Deus é feminino. O Deus que cria e acolhe e gera, né, gera outra vida, que gera tudo o tempo todo, é o feminino.
é o acolhimento, é a harmonia, é o coração, né? Então, a Gnosis também diz que Deus é feminino, mas é Deus Pai e Mãe. Ele é tudo num só. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É 3% de Deus em nós. 3% de Deus em nós é o DNA de Deus em nós. Se somos filhos, temos o DNA do Pai, né? Ou de Deus Pai e Mãe. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, 3% de Deus em nós, é o DNA de Deus em nós. Se buscarmos essa conexão com esses 3% de Deus em nós, que somos filhos, herdeiros do DNA de Deus Pai e Mãe, se nos conectarmos com esses 3% de Deus em nós, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esses 3% é suficiente para limpar os 97% de escuridão que encobriu o nosso espelho. Nosso espelho está enlameado, sujo, com os nossos egos e agregados que fomos acoplando em torno da nossa alma ao longo da nossa evolução. Os egos e os agregados. Então, esses 3%, se colocarmos ele com toda a força para trabalhar, nos conectarmos com esses 3% de Deus em nós, é suficiente para limpar os 97% dos egos e agregados em torno de nossa alma eterna, para fazer essa limpeza e nos tornarmos uno com o Pai, com o nosso Deus Pai Mãe Criador. É suficiente. Então, gente, vamos buscar nos conectarmos mais com esses 3% de Deus em nós, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Para eliminar as escuridões, as nossas escuridões que ainda jaz em nós, e é para isso, por isso, e que estamos aqui neste planeta encarnados para fazermos este trabalho, limparmos as nossas escuridões e aumentar esses 3% de Deus em nós, aumentarmos cada vez mais. Quanto mais aumentamos esses 3% de Deus em nós, quanto mais ele aumenta, mais conectados com o nosso Criador, Deus Pai Mãe, nós estaremos. E um dia talvez não precisemos mais voltar a nascer nesse planeta de terceira dimensão, né? A não ser voltarmos com uma missão de estarmos ajudando e auxiliando cada vez mais os nossos irmãos a crescerem, a também conseguir essa conexão cada vez maior sempre. Então, espero que eu tenha conseguido passar para vocês o meu modo de pensar, de acreditar nesse feminino e no porquê de tanto feminicídio que está acontecendo nos últimos tempos, né? Também espero ter conseguido. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.